Na última aula, nós paramos aqui, ó. Nós paramos falando a respeito aqui dos nossos dentes. Quem se lembra? Eu, mais ou menos. Pronto, nós paramos aqui falando a respeito dos dentes. Eu lembro. Falamos a respeito das bactérias que vivem aqui na nossa boquinha e que a gente precisa escovar sempre os dentes, porque se a gente não escovar os dentes, o que vai acontecer? A gente vai sofrer um ataque, né, dessas bactérias que vão acabar produzindo ali alguns tipos de ácidos e vão nos trazer cáries. Então aqui a gente está falando disso. Na página 7, a gente vai falar agora a respeito do término da limpeza dental, né? Para que os seus dentes sejam saudáveis e fortes, precisa escovar os dentes diariamente, sempre após as refeições, com escova, creme dental e, por que não, usar o fio dental. Quem não sabe usar o fio dental, existem vários tutoriais na internet que ensinam como que você pode utilizar de maneira segura e de uma maneira efetiva. Vamos falar da faringe. Esse microfone. Ó, a faringe, ela é um tubo, ó, que a gente tem aqui, ó, no dentro da nossa cavidade aqui, ó, dentro do nosso pescoço, né? Que ela tem a função de transportar o bolo alimentar até o esôfago. Então, o bolo alimentar, ele vai ser formado pelos seus dentes e pela saliva. Vai ser como ali no começo daquele videozinho, né, que a gente viu. O liquidificador, ele está basicamente triturando, né, todo o alimento, né, fazendo o papel dos seus dentes e formando o bolo alimentar, que ele vai ser trazido para o esôfago através desse caminho chamado faringe, tá? Esse órgão, ele é compartilhado com o sistema respiratório, tá? Por que isso? Porque você também precisa sentir o sabor da comida enquanto você está ali produzindo o bolo alimentar. Então, ele é conectado com o seu nariz. E aí essas duas cavidades, né, a questão aí da laringe e da faringe, elas vão ter aí conexões com o cérebro, para que você possa sentir o sabor da comida mediante o olfato, certo? Então você respira enquanto você come, né? E o que também vai ajudar com que a comida não vá para o caminho errado, né? Porque você tem aqui uma vamos dizer assim, uma obstruçãozinha chamada epiglote, tá? Vamos dizer assim, esse mecanismo, né, da epiglote, ela é tipo uma válvula que ela vai fechar a passagem para o canal respiratório no momento que você estiver engolindo, para evitar que você engasgue. Então, como elas são conectadas, né, a gente tem ali a faringe, que ela é conectada tanto com o respiratório, tanto com o digestório. Essa válvulazinha chamada epiglote, ela vai fechar no momento em que você estiver engolindo o alimento. Assim você não corre o risco de você engasgar. Quando é que acontece o engasgamento? Né? Espera só um pouquinho, Paulo, já deixa você falar, tá bom? O engasgamento acontece justamente quando, em vez da comida descer para a faringe, pela faringe, ela vai para um outro caminho. Aí você acaba engasgando. Né? Então o engasgamento é um sistema de defesa também para que a comida volte e não desça no lugar errado, tá bom? Pode dizer, Paulo. Eu ia dizer basicamente isso que a senhora disse, só que em outras palavras, porque eu não sou tão técnico como a senhora. Não sou técnica não. Pode complementar, eu aceito demais as suas contribuições. Não, tia, é basicamente isso. Basicamente isso? Então, ficou bem clara essa parte aqui, né? A epiglote tá aqui, ó, a epiglote aberta, aqui a epiglote fechada, né? Para que o alimento não entre, vamos dizer assim, num canal errado e você não tenha aí, né, complicações respiratórias, né, na hora da alimentação. O esôfago, esôfago. Como te quero bem, esôfago. Esôfago é o órgão no seu corpo que vai encaminhar o bolo alimentar, né, até o estômago. É ele que faz aquele movimento. Ele que faz aquele movimento peristáltico que o Bickman, no vídeo que a gente viu, ele faz com a mão, né? Mas é o teu organismo mesmo que faz, é um movimento muscular de contração e relaxamento, né? Então eles ficam pulsando, vamos dizer assim, né? Empurrando esse alimento até o estômago. Por isso que mesmo que você tiver de ponta cabeça, vai acontecer da comida ir para o estômago, porque não tem nada a ver com gravidade aqui, e sim com um movimento muscular, que é chamado de movimento peristáltico, tá? Então esse movimento ele vai acontecer
até que o bolo alimentar, né, que é a mistura, né, da comida que você ingeriu com a saliva, ela chegue até o seu estômago, tá? Chegando aqui no seu estômago, né, a gente tem o suco gástrico, né? O órgão do seu estômago, né? O seu estômago, como o seu estômago é bonito, ele é desse jeitinho aqui, ó. Ele é todo, vamos dizer assim, revestido por uma mucosa, que essa mucosa é chamada de mucosa gástrica. É uma camada de células, né? Que são bem parecidinhas, que vão formar um tecido, né, que vai revestir a parede do seu estômago para que você não tenha prejuízos com o suco gástrico, porque ele é um ácido composto de várias soluções. E isso daí, se você não tivesse essa proteção, você com certeza teria problemas, né, de dor no estômago constantemente. O que faz uma pessoa sentir dor no estômago, por exemplo, uma das coisas, pode ser justamente isso. É um problema na mucosa gástrica, que leva a pessoa a sentir uma forte dor e logo em seguida o diagnóstico de úlcera, né? Já viu alguém dizer assim, eu tô com uma úlcera no estômago? Já viu isso? Não. Não? As pessoas sentem dores no estômago por uma úlcera, que é uma ferida. A úlcera é uma ferida, né, na parede do estômago. Às vezes, por alguma coisa que elas comeram, que o organismo dela não soube defender, ou por extrema ansiedade ou estresse. Gente, e estresse e ansiedade pode promover úlceras estomacais e são dores terríveis, porque na hora que o seu ácido natural é produzido, ele vai de encontro com essa ferida aí já viu, né? Dói que só. Então não se estressem, respire e seja feliz, tá bom? Pode falar, Paulo. Eu posso falar? Vai, Liana, pode falar. Eu ia perguntar uma coisa, né? Pode perguntar. E, por acaso, essas feridas também podem ser formadas por alguma coisa que você comeu e não mastigou direito? Na verdade, é mais por alguma coisa que o seu organismo não se adaptou, né? Alguma coisa que o seu organismo rejeitou. Pode ser mais por isso, né? Porque ainda que a gente não tenha uma boa mastigação, esse alimento, ainda que ele demore mais tempo, né, para ser dissolvido, ele vai ser dissolvido, tá? Mas o que é bom a gente mastigar bem? Porque você vai diminuir o processo, né? Você vai facilitar a digestão e automaticamente você vai estar colocando mais vitaminas, né, no seu organismo de uma maneira um pouco mais efetiva, né? Por isso que é bom mastigar bem a comida antes de engolir, tá? Tem gente que engole ela quase sem mastigar, isso não é bom, porque o seu organismo pode lá na frente ter algum problema, então tem que mastigar bem direitinho. Então, como eu estava falando, aqui dentro tem um suco, que a gente chama de suco gástrico. É um ácido composto aí de várias substâncias que vão ser capazes de dissolver qualquer alimento. Existem alimentos que você vai dissolver rapidamente, outros que você vai demorar quase uma semana para dissolver, que é no caso aí do alimento que é o reconstrutor, né? Os construtores são as carnes, né? A carne de boi, ela demora quase que 7 dias no seu estômago para ser dissolvida, certo? Então quer dizer que, tipo, eu tenho uma carne de boi ainda sendo dissolvida de 7 dias atrás? Sim. Sim, por isso que às vezes você my passa God. mal e aí você vomita uma coisa que você nem sabe de onde é que veio, porque ela tava lá no seu estômago ainda esperando Ai, alguma que coisa. nojo. Eu sei que é nojento, mas é ciência, né? A gente precisa falar. Então, o meu corpo, o meu estômago, ele deve ser muito lento pra digerir as coisas, porque eu sou viciada em carne de boi. É muito bom. Cara, pensa numa coisa boa. Tia, Assada é uma delícia. É uma delícia. tia. Oi. Eu só como Então, frango, pode- tia. Peraí que Então a tem hora Isabelle que quer pode falar ser alguma que volte coisa. a comida, mas pode ser uma comida que Você você só tenha come comido há frango? menos de uma semana atrás, né? Se você tiver, claro, algum problema no intestino ou no estômago, tá? Caso contrário, pode deixar que ela vai ser digerida, não se preocupe, tá? Mesmo porque a parte que vem agora que é interessante, que é o intestino delgado, né? Ó, aqui nesse desenho você começa a ver uma conexão com o estômago, tá? Esse U aqui que você tá vendo é o duodeno, é a parte inicial do intestino. No duodeno,
né? Onde o alimento já foi processado, ele já recebeu ali a composição do ácido estomacal para ser completamente dissolvido, ele vai entrar agora nessa região, né, do duodeno. No duodeno, a gente vai ter aí a separação de todos os alimentos em relação às partes do organismo, que parte que vai para tal lugar, né? Então a gente vê isso aqui, ó. A gente vai ver já esses gráficos aqui, tá bom? Então a gente está entrando agora no intestino delgado, tá? O intestino delgado, então, ele vai ter uma forma de tubo, né? O duodeno é a parte inicial desse intestino, né? Ele pode ter até 6 metros de comprimento e 4 centímetros de largura em uma pessoa adulta, tá? Ele fica enroladão, né? Dentro do abdômen. É isso aqui. Olha aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Eu só me pergunto como é que eles sabem que o negócio tem 6 metros. Porque quando se fazem algumas autópsias, né, de cadáveres, lógico, né, esse intestino foi medido. E a média que se encontrou foi essa. Você sabia que Leonardo da Vinci foi um cara, um dos primeiros. Quando você falou agora dos 30 metros, 30 centímetros, né, do negócio, do tamanho, eu pensei da pessoa viva abrindo a pessoa e pegando Não, peraí, calma, né? Como eu estava dizendo, ó, Leonardo da Vinci, ele dissecava cadáveres, né? Leonardo da Vinci dissecou cerca de 200 cadáveres e ele foi a pessoa que fez os primeiros desenhos sobre os órgãos internos, os ossos, né, do corpo humano, né? Ele era um estudioso, né? Ele estudava anatomia humana. Então a gente tem os estudantes de anatomia, os estudantes de medicina que vão precisar passar por essa experiência e assim a gente sabe essas informações, né? Então dentro de você agora tem aí um intestino, né, enroladinho. Ele não deve ter 6 metros de comprimento ainda não, porque você ainda não chegou na fase adulta, mas ele está em constante processo, né, de crescimento junto com você. E ele é o principal órgão. Eu acho que o meu tem. Você já chegou num tamanho já bem considerável, Pois né? né? Então ele é o último e principal órgão responsável pela transformação e absorção dos nutrientes do sistema digestório. Então o duodeno é a parte inicial desse intestino, né? É muito importante o duodeno, que é essa partezinha que eu mostrei aqui para vocês, ó, na página 8, esse U aqui, ó, certo? Esse Uzinho aqui. Por que que o duodeno ele é importante? O duodeno ele é importante porque, mesmo sendo bem curtinho, ele tem ali 30 centímetros mais ou menos, né, de comprimento, é ali que acaba a digestão, né, para iniciar agora o quê? Os processos químicos, né? Por quê? A gente tem ali a adução da química do seu estômago, já foi os alimentos totalmente ingeridos, digeridos, e agora a gente vai colocar aqui dentro algumas enzimas digestivas, tá? A gente tem o suco entérico, né, que é produzido no próprio duodeno. A gente tem o suco pancreático, que é produzido no pâncreas. Ele serve para quê? Ele serve para digerir, né, algumas proteínas, como gorduras, carboidratos. A gente tem também a adução do bile, aliás, a adição do bile. O bile é uma enzima produzida pelo fígado. Ela fica um tempinho armazenada lá na vesícula biliar, certo? E ela vai aqui ser adicionada nesse momento e ela vai servir como se fosse um detergente. Sabe quando você está lavando louça e tem uma louça engordurada, você joga o detergente, ele quebra as moléculas de gordura? Então, a bile, ela serve para isso, para quebrar as moléculas de gordura, né, que tem no nosso organismo, para que elas não se grudem na parede das veias, das artérias, para a gente não ter problema de hipertensão também, tá? Então, tá aqui, ó, a representação. O estômago é essa parte aqui, ó. Dúvida. Oi, pode falar. Então, tipo, se a bile, ela meio que é usada pra quebrar as moléculas de gordura pra não deixar nossas veias entupidas, né? Uhum. Então, se uma pessoa que, tipo, se ela tá com as veias entupidas, quer dizer que, tipo, que ela não tá tendo muita bile? Ela pode ter vários problemas na saúde, mas a bile pode ser um deles. Pode ser vários outros, né? Mas a bile pode ser. Problemas no fígado. Tem muita gente que eu mesma sou uma dessas, né? Por exemplo, quando a gente come alguma coisa muito carregada, muito engordurada,
a gente passa mal do fígado. Eu fiz uma viagem para o Maranhão há 5 anos atrás e eu comi um fruto muito gostoso chamado buriti, mas eu nunca tinha comido, né? E eu comi muito buriti, mas eu passei muito mal porque ele era muito carregado, ele era muito gorduroso. Eu passei muito mal. Primeiro que o meu organismo não estava acostumado a digerir aquele tipo de gordura, né? Então eu passei muito mal. Não vou dizer para vocês o que aconteceu no final, mas vocês podem imaginar uma viagem de ônibus de 24 horas, o que deve ter acontecido, né? Com minha barriguinha cheia de buriti. Então eu não vou dizer para vocês não ficarem com nojo. Mas aqui, ó, nossa parte interna. A gente Já sabe, você já sabe, né? a gente já tem Então, aqui tá seu estômago bem bonitinho, ó. Essa parte rosadinha clara aqui, ó, é o estômago. Essa parte aqui com cor de carne mais escura é o seu fígado. Essa parte verdinha aqui, ó, debaixo do fígado é a vesícula biliar, é aqui que a bile fica guardadinha. Essa parte amarelinha embaixo aqui do estômago é o seu pâncreas, responsável pela produção do suco pancreático. E aqui, essa voltinha de 30 centímetros em forma de U é o duodeno. Esses são os personagens principais da sua digestão. E agora vamos ver aqui dois quadrinhos. Temos o cara de linguiça, que é o intestino delgado. A gente chega já nele, viu? Vamos já pra lá. Então aqui, ó, movimentos peristálticos, né? Movimentados aí pelo esôfago, a gente já falou deles, né? Também falamos a respeito dos roncos que a sua barriga tem, que não é porque você está com fome, não é isso, mas muitas vezes é porque você tem ar dentro do seu estômago e o ar ele está sendo levado junto com os alimentos para o tubo digestório, né? Então esses barulhos que você escuta na sua barriga não é o seu estômago, mas é o seu intestino, né? Sendo movimentado aí por causa dos movimentos peristálticos do seu organismo. E aqui, na curiosidade da página 9, quanto tempo o nosso organismo leva para digerir diferentes tipos de alimentos? Olha que interessante. Frutas, 30 minutos. Suco, 45 minutos. Ovos, 45 minutos. Salada, 1 hora. Sopa, 1 hora. Queijo, 2 horas. Massa, 2 horas. E carne, 3 horas. 3 horas? Depende. Depende da carne, viu? Depende da carne. Depende muito. Mas você já reparou? Você já reparou que a cada 3 horas é recomendado que você se alimente? Dizem que a cada 3 horas você tem que se alimentar, né? Então, a água é a única substância que ela não precisa ser digerida para ser absorvida, né? Os alimentos que contêm muita água, por exemplo, como suco, fruta, legumes crus, por exemplo, eles são processados bem rapidamente, né? Aqueles que são mais demorados, eles são derivados do leite e da carne. Como eu falei para vocês, alimentos construtores, eles vão demorar mais tempo para serem processados, porque eles têm resistência aos ácidos, certo? E eles também têm resistência às enzimas digestivas. Ah, tem carne, vamos combinar, vai. Tem carne que tem resistência até meu dente, né? Tô lá puxando um pedaço da carne, a carne não rasga nem, né? Ah, intestino grosso. Vamos demitir os dentes, eles não estão fazendo a função deles. Vamos falar de intestino grosso. Ó, aqui no intestino delgado, então, ó, a gente tem a mistura, né, de vários desses sucos, né, desses ácidos, dessas enzimas, que a gente já vem trazendo aí desde lá do estômago até aqui. Aí eles vão andar por todo esse caminho dentro do seu intestino. Quando chega aqui, intestino grosso, é esse maiorzão aqui ao redor, tá vendo, ó? Esse intestino grosso, ele é responsável por equilibrar, né, a consistência, né, se é mais líquida ou se é mais sólida, vamos dizer assim, do bolo fecal, vamos dizer assim, né? Então, o intestino delgado, ele tem uma importância muito grande no seu organismo. Eu vou falar aqui algumas palavras, vocês vão fazer cara de nojo, eu sei, mas é importante para entender. Quando a gente está passando mal do estômago, ou a gente está doente, alguma coisa acontece no intestino grosso, aonde a quantidade de água que deveria ser absorvida pelo organismo, ela não é absorvida. E ela fica ali. E aí, em vez da gente ter um bolo fecal consistente, a gente vai ter uma consistência muito líquida, que a gente chama de diarreia.
A diarreia é um indício de que algo está errado no nosso organismo. Porque é aqui no intestino grosso que a quantidade de água tem que ser absorvida pelo organismo depois da digestão, né? Então, o intestino grosso, ele tem cerca de 1,5 m, né? Ele tem 1,5 m mais ou menos de comprimento, né? E aqui ele está fazendo a absorção de alguns nutrientes restantes. Quando você tem desidratação, quando você joga muita água do seu organismo fora, o seu corpo precisa de água. Por isso que você não pode ter a eliminação fecal muito líquida. Se você estiver perdendo muita água, é porque você não está bem, você não pode perder muito líquido. Então, a absorção da água aqui é muito importante. Esse processo aqui, né, da produção do bolo fecal, ele pode demorar até 3 dias, certo? Até o tempo dele ser produzido e chegar no canal final, que a gente chama de reto, né? Que é excretado pelo ânus. Então, no intestino grosso, a gente tem aqui algumas bactérias, né? A gente vai chamar isso de microbiotas, né? Elas vivem bem com você, tá? Elas não são suas inimigas, ao contrário, elas gostam de você. Elas vão decompor o resto daquilo que não foi digerido. Por isso que às vezes você sente vontade de soltar um pum, né? Porque é esse processo que elas estão fazendo, né, de terminar a digestão dentro do seu organismo, que vai criar um composto gasoso. E aí você sente dor se você não eliminar, né? Por isso que você solta um pouquinho de Pode pum. falar uma coisa? Pode falar. Ô tia, eu tento fazer muito xixi, né? Sim. Porque eu já tive apendicite, porque eu prendi o meu xixi. Daí eu tive que fazer uma cirurgia, daí eu tenho que fazer muito xixi, tia. E eu bebo muita água. Isso é muito importante. Eu bebo pouquíssima água, eu preciso né, o tempo todo eu tô aqui me policiando para beber água, né? Por quê? Tia, Porque a gente precisa. Pode falar, pode falar. tem certeza? Sim, diga. Acho que todo mundo tem aquela fase que, tipo, que quer emagrecer, mas, tipo, não é que quer emagrecer, é que, tipo, eu tenho que emagrecer acima de tudo. Eu tava nessa fase, um tempo, quando eu tava nessa fase, que, tipo, eu fazia tanto exercício, só que, tipo, quando eu sentia sede, eu não bebia água, tipo, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que agora, tipo, é importante você fazer exercício sim, mas você tem que, tipo, se reidratar. Sim. Senão seu corpo vai dar uma bugada e você, né? Exatamente. Tia, E tem outro problema também. Tem outro problema também. Tia, posso falar? Pode. Parece que quando você tá na água, tipo, dentro de uma piscina ou no rio, parece que você não fica com sede. Exatamente. Porque você tem a sensação, né? Você tem uma sensação, seu organismo entende que você está sendo hidratado porque você está em contato com a água. Porque a água, ela não precisa ser ingerida para ser absorvida pelo seu organismo, certo? Só que assim, tem um problema aqui também, que é assim, quando você tem problema de prisão de ventre, ou seja, dificuldade de ir ao banheiro, é justamente por causa disso, porque aqui no seu intestino grosso não está tendo, né, muita ingestão de água pelo organismo para ele poder fabricar, né, um bolo fecal que seja mais fácil de ser eliminado. Então, o bolo fecal que ele fica muito seco, ele pode trazer muito problema para a eliminação. Por isso você também tem que beber bastante água, para ajudar o seu organismo a eliminar as fezes, porque senão dá problema. Aqui falando um pouquinho sobre as bactérias do seu organismo, né? Você tem bactérias que fazem bem para o seu organismo, que protegem vocês, né, de algumas doenças. E essa microbiota, ela é renovada o tempo inteiro por causa dos alimentos que a gente come. Então é uma relação de equilíbrio. Você alimenta as bichinhas e elas ajudam você aí na sua organização intestinal, tá bom? Eu vou avançar aqui mais um pouquinho. A gente vai até aqui, ó, doenças, né, e a saúde do sistema digestório. Aí a gente vai fazer a atividade da página 7 do LDA hoje, tá bom? Então tá aqui, ó, doenças e saúde do sistema digestório. A gente pode sentir algumas coisas a partir do momento que a gente come diversos alimentos. Eu mesmo sinto, vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? A gente pode ter alguns problemas no funcionamento dos órgãos do sistema digestório. Podem ser vários fatores, né? Podem ser distúrbios na alimentação, reflexos na alimentação,
pode ser sinal de alguma doença, pode ser várias coisas. Dentre essas coisas, o importante é que você tenha uma consulta com um médico, caso você sinta algum desses fatores. Não significa que você vai morrer, nem que você está doente, mas toda e qualquer recomendação deve vir do médico, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, vamos falar da azia. Eu sinto azia quando eu como pão, por exemplo. Eu comer pão, eu sinto azia. A azia é uma sensação assim de ardência na base do esôfago. Não é bem no estômago ainda. É na base do esôfago. Fica bem aqui, assim, meio que no tubinho aqui, sabe? No peito, sabe? É quando por algum motivo, né? O líquido do estômago, que é aquele ácido, ele acaba irritando esse muco que tem aqui na parede do esôfago. Então a gente chama de acidez estomacal. É uma queimação desconfortável, né? Isso acontece comigo quando eu como pão, por exemplo. Você já sentiu azia alguma vez? Tia, ontem eu senti azia, só porque eu comi um bolo liso. Aí eu sinto azia quando eu como chocolate e bolo liso. Então, coisa mais gostosa. Tá vendo? Isso acontece. Ó, mastigar chiclete, ó. Mastigar chiclete pode aumentar a acidez no tubo digestório. Por quê? Porque você fica mastigando, mandando um sinal para o seu cérebro que diz para o seu estômago se preparar, porque um alimento vai cair dentro dele de qualquer momento. Não cai nada e você fica só produzindo suco gástrico, que vai aumentar a acidez do estômago, e aí você pode sentir azia também, né? Então não é muito bom ficar mascando chiclete por muito tempo. Terminou o doce, você já joga fora. Outra coisa também que a gente pode ver é quando a gente come algum alimento em excesso e tem assim poucos nutrientes, vamos dizer assim, né? Quando a gente come coisas muito gordurosas, pizza, cachorro quente, coisa que não presta, né? Ou então a gente passa por algum tipo de estresse, né? Isso pode dar azia também, né? Agora sim, ó, a azia, às vezes, é tratada com antiácido. Antiácido é aquele comprimidinho efervescente que você joga na água, ele ferve e você toma. Às vezes funciona, mas eu vou dizer novamente para vocês. Tem que consultar o médico se esses sintomas permanecerem por bastante tempo, tá bom? Porque eles podem aumentar, eles podem trazer má digestão, pode trazer enjoo, pode trazer dores. Então tem que consultar o médico, tá? A úlcera, que eu falei para você agora há pouco, e a gastrite, né? Elas são bem parecidas. A úlcera é uma lesão, né? Um machucadinho que pode aparecer no esôfago, no estômago ou no duodeno, né? Isso pode acontecer por vários motivos. Ou pode ser infecção por bactéria, ou pode ser o uso de algum medicamento que era muito forte, o seu corpo não estava acostumado. Geralmente as dores são causadas por isso, né? Causa desconforto e pode gerar algum tipo de problema de saúde. Então, se você estiver tomando medicamento e sentir dor no estômago, avisa a mamãe para que vocês possam passar no médico e possa mudar aí a medicação. A gastrite é uma inflamação no estômago, ela vai causar náuseas são enjoos, né? E vários outros sintomas. A gastrite ela pode ser causada também por bactérias e alimentação inadequada, consumo de álcool em excesso, fumo, né, o cigarro e vários assim, remédios que são muito agressivos, né? Ela pode ser passageira, né? Ela pode chegar de repente, sair de repente. Ela pode ser de uma forma rápida ou ela pode ser uma forma bem duradoura, o que vai caracterizar aí um processo de inflamação que precisa de tratamento. Então, essas duas doenças acontecem aqui na parte do tubo digestório, estômago, duodeno ou ali a parte do intestino e tem que ser observada com cuidado, tá bom? Aqui na página 13, doenças, né? Aqui a diarreia, prisão de ventre, como a gente já falou ali na parte do intestino grosso, acontece por conta da baixa ingestão, talvez, aí, de alimentos ricos em fibra, né? O que são alimentos ricos em fibra? Alimentos fibrosos, trigo, aveia, linhaça, mandioca, couve, brócolis, abacate, goiaba. Esses alimentos aqui são ricos em fibras, né? Quando você come um alimento fibroso, ele vai te ajudar na evacuação, ou seja, na ida ao banheiro para fazer cocô, certo? Então, quando você tem prisão de ventre,
significa que ou você não está se alimentando com alimentos fibrosos, ou você não está ingerindo água suficiente, tá? Então, acontece da gente ter uma intoxicação alimentar, uma infecção, um processo emocional, como estresse, o nervosismo. Isso pode levar a gente a ter uma diarreia ou ter a prisão de ventre, tá? Então, a gente precisa... Deixa eu falar uma coisa. Pode? A minha mãe, sempre que ela acaba de comer, ela vai no banheiro, tia. Que Eu bom! acho que é porque ela, às vezes, né, ela tem convulsão. Porque essa parte aqui da cabeça, assim, por dentro, ela não tem, né? É um pino, assim. Não, mas pode ser que o sistema digestório dela seja um sistema mais, assim, mais rápido, né? Não sei. Tia, Mas Oi. também ela só sabe ir no banheiro em casa. Ah, eu também. Eu também. Se eu estiver na escola, meu irmão, sem chance. Se eu estiver na escola, segura a onda, só faz quando chegar em casa, né? E isso dá um mal-estar tão grande. Às vezes eu passo mal, às vezes eu tô na sala do 6º ano dando aula e segurando aquele punzinho maravilhoso que dá vontade de soltar. É, vocês dão risada? Vida de professor é essa. Eu digo pode aqui soltar, que não. a gente solta também. Ah, mas eu, né? Eu fico segurando, né? Mas o quê? Isso me dá tanto mal-estar, gente. Eu passo tão mal com isso. Eu Tia, eu também tenho uma sofro. dúvida justamente sobre isso. Diga. Pode dizer. O que acontece que, tipo, quando a pessoa, tipo, ela sente vontade de fazer o número 2, tipo, ela prende. Bom, ela pode sentir mal-estar, como é no meu caso, né? A gente sente mal, né? A gente sente aquela situação assim no abdômen, é como se uma coisa estivesse prendendo a gente. É muito ruim. Mas tem pessoas que, além de ter a sensação de mal-estar, né, podem começar a suar frio por ficar segurando demais, né? E isso acaba assim, como a gente pode dizer, contribuindo ao funcionamento do intestino. Porque o teu intestino vai entender que você não está trabalhando direito, né? Então aqui, ó, no intestino grosso, a gente precisa que essas fibras desses alimentos aqui estejam ali, absorvendo água para amolecer o bolo fecal para você ter uma boa evacuação. Agora, a última que a gente vai falar de hoje, a gente não vai falar disso aqui hoje, não. Não vamos falar disso aqui hoje, calma, só na próxima semana. Não vamos falar disso aqui hoje. Ah, que coisa. Não vamos falar disso aqui hoje, só a semana que vem, tá bom?